Olá, muito bem-vindo à nossa aula de número 9 do curso de O Evangelho Restaurado e as Religiões do Mundo. Bem, na aula de hoje nós vamos ver os dois grandes movimentos que surgiram na Reforma Protestante, né, ou como motores da Reforma Protestante. Nós vimos em nossas aulas passadas, né, o surgimento e o crescimento e a expansão do cristianismo primitivo, né, através da Igreja Católica e das igrejas ortodoxas, né, aquilo que se seguiu logo após a Igreja cair em apostasia. Bom, um século e meio depois dessa expansão da Igreja Católica Romana e também das igrejas ortodoxas estarem muito bem estabelecidas em toda a Europa, né, um século e meio, né, de poder e autoridade, surge o movimento reformista. Nós já vimos desse nosso curso como ele foi importante como uma preparação para a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver os aspectos ou o surgimento dessas duas grandes correntes teológicas que deram origem às denominações protestantes, né, as denominações que surgiram aí nessa força desse movimento de reforma. Vamos começar com o luteranismo. Dá uma olhada aí na tela e vamos falar um pouquinho do como surgiu esse movimento, essa resistência, né, através de, para nós, Martinho Lutero, né, ou Martin Luther em inglês, né. Nós vamos dar uma olhada nesse slide aí. Isso aí é a cidade de Wittenberg. Essa cidade ela é o cenário, né, para o desenvolvimento do luteranismo, né? É uma cidade pequena da Alemanha, uma cidade universitária, e o que acontece é que Martinho Lutero ele não era uma pessoa abastada, não veio de uma família abastada, mas com sacrifício ele conseguiu estudar numa universidade. E numa dessas vezes que ele estava voltando de casa para a universidade, era um dia que estava tendo uma tempestade muito, muito forte, né? E raios e tudo mais. E conta-se que um raio caiu perto dele e ele então, naquele momento, ele brada, né? Ele fala com Deus e diz que se ele fosse poupado, se ele fosse protegido, ele devotaria a sua vida ao Senhor, que ele entraria no monastério. E é o que acontece, né? Ele então entra no monastério. Ele sempre foi um católico fervoroso, essa é uma característica forte, né, de Martinho Lutero. Ele começa esse movimento de resistência dentro da Igreja Católica. Ele nunca teve a ideia de abandonar, primeiramente ele nunca pensou em abandonar a Igreja Católica. A ideia dele era que essa reforma, essas mudanças acontecessem dentro da Igreja. Ele começa a estudar as Escrituras, ele começa a perceber que muitas das coisas que estavam escritas na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, elas estavam em desarmonia com aquilo que era pregado, que era vivido como dogma, como doutrina católica. Ele está errado. E ele começou então a denunciar, a falar, a pregar sobre esses aspectos doutrinários, mas no intuito de que a igreja reconhecesse e fizesse essa reforma. Ele não queria sair da igreja. Bom, no decorrer da história, né, a gente sabe que a resistência foi muito forte, desagradou o clero da Igreja Católica e, por fim, ele é excomungado da igreja. Então, quando ele passa a ser perseguido pela igreja, né, excomungado e tudo, ele recebe o apoio de muitas pessoas, especialmente entre a nobreza alemã, e ele, então, começa esse movimento teológico, né, doutrinário, ficou conhecido como luteranismo, ok? Vamos dar uma olhadinha aí nessa tela. Ela nos mostra aí algumas dos pontos doutrinários que Martinho Lutero ele denunciou, né, dentro da Igreja Católica. Tá aí. No início ele perdeu a fé no sacerdócio da Igreja, aquela sucessão apostólica, né, e nos sacramentos administrados por este sacerdócio. Então, esse era um ponto importante. Martinho Lutero dizia que não havia evidências daquela sucessão apostólica vinda de Pedro através dos bispos de Roma ou dos papas, né? Então ele disse que essa
ele percebeu, né, que essa sucessão ela não tinha suporte nos escritos da Bíblia, né, das Escrituras, ou mesmo histórico, né? Ele não acreditava na infalibilidade papal, que o Papa ele era infalível, o que ele dissesse era lei. Ele não acreditava, até porque ele não acreditava nessa sucessão de autoridade, como já foi dito. Ele não acreditava na eficácia dos 7 sacramentos, aqueles 7 sacramentos que nós já falamos, lembra? Que era a base doutrinária da Igreja Católica Romana e das igrejas ortodoxas. Ele não acreditava na eficácia sem que houvesse primeiro a fé, a crença em Jesus, né? Ele também foi contra as vendas das indulgências, um marco ali da Igreja Católica durante aquelas cruzadas, né? E, enfim, tornou-se uma doutrina muito forte ali na época das trevas, né? Na Idade Média, a venda das indulgências. Ele era completamente contra isso, disse que não tinha suporte nas Escrituras. Também não acreditava na transubstanciação. Lembra da doutrina da transubstanciação? Que os católicos e os ortodoxos acreditam que na hora da ceia, o pão, a hóstia, né, e o vinho, eles se tornam literalmente corpo e sangue de Cristo. Diz que essa doutrina não fazia sentido. E a valorização das tradições em detrimento das Escrituras. Isso muito importante. Era um ponto assim, foi, né? E é um ponto importante no movimento da Reforma. Lembra que a Igreja Católica e a Ortodoxa, eles acreditavam que a tradição, ou seja, aquilo que era decidido por quem governava a Igreja, né? Os concílios, enfim, toda vez que o Papa, um grupo regente, ele definia algo como doutrina, aquilo era mais importante do que o que estava escrito na Bíblia, tá? A tradição é mais importante do que os textos escriturísticos. Por isso que a gente vê coisas assim absurdas como a introdução do batismo de criancinhas, que não tem suporte nenhum nos escritos sagrados da Bíblia, nem no Velho nem no Novo Testamento. Mas foi decidido pelo clero, e aquilo é mais importante do que o que está na Bíblia. Martim Lutero era completamente contra isso. Dá uma olhadinha agora nesse texto dele aí, palavras dele, ele diz: não procurei nada além de reformar a igreja em conformidade com as Escrituras sagradas. Os poderes espirituais não só foram corrompidos pelo pecado, mas absolutamente destruídos, de modo que agora não há nada neles além de uma razão depravada e uma vontade que é inimiga e contrária a Deus. Simplesmente afirmo que o cristianismo deixou de existir entre aqueles que deveriam tê-lo preservado. Tá aí, então, um resumo, nas próprias palavras dele, né, do que é que ele pretendia. Reformar a igreja por dentro. Segundo ele, a Igreja Católica havia deixado completamente aquilo que o Senhor havia estabelecido como evangelho, como doutrina, e que a igreja deveria voltar para o eixo, voltar para a doutrina estabelecida. E aí, claro, não foi aceito, né? Até aquele dia fatídico em que ele pregou lá na porta da catedral aquele seu manifesto, né? Denunciando todas essas coisas. E aí, então ele rompe com a igreja, ele é excomungado, e ele então passa a pregar, né, para um grupo cada vez mais crescente de seguidores das suas doutrinas. Vamos dar agora uma olhadinha nas doutrinas base do luteranismo. Dá uma olhadinha aí. Essas são algumas, bem resumidas aqui, né, das doutrinas principais, a base da doutrina luterana. Primeiro, a justificação pela fé. A pessoa é salva por meio da fé e não pelas obras que pratica. Justificativa seria o fervor religioso para o perdão de Deus aos pecadores. Então, o mais importante é ter fé. Se não tem fé, você não é salvo, né? A ideia de que alguém pode perguntar assim, mas e as obras? Tiago disse que a fé sem obras é morta. Pois é, mas para eles, para a doutrina luterana, as obras são uma consequência, ou seja, o crente fiel, ele vai naturalmente realizar boas obras, ele é chamado a fazer boas obras, mas o mais importante é que ele creu primeiro, ele teve fé, ele tem que ter fé.
Por isso que a salvação vem pela fé e não pelas obras, na doutrina luterana. 2, o sacerdócio universal, ou seja, todos os crentes podem interpretar por si mesmos os textos sagrados. A leitura e interpretação das Sagradas Escrituras não eram competências só do clero e da hierarquia. Perfeito, né? Aquela ideia de que todos devem ter acesso aos escritos sagrados e devem utilizar as suas faculdades para compreender e interpretar as Escrituras, né? Perfeito. Terceiro, a negação da infalibilidade da igreja. A única fonte da verdade é a Bíblia. E não há tradição ensinada pela igreja. Além do luteranismo, não aceitar o culto aos santos católicos, a adoração de imagens religiosas e a autoridade do Papa. Então, mais uma vez, aquilo já foi dito, né? O mais importante é os escritos sagrados, né? A igreja não é infalível, não é perfeita, né? Não pode definir e dizer desse jeito, é daquele jeito. O que é infalível e que é perfeito são os escritos sagrados, é o que está na Bíblia, é o que importa. Essa é a doutrina base aí do luteranismo, tá? Por isso que tem que se seguir a Bíblia à risca, ao pé da letra. Está escrito ali, é o que tem que ser feito. E tem mais, né? As escrituras, a Bíblia, no caso, ela é suficiente, né? Para eles, né? Da doutrina, ela é suficiente. Tudo que tem ali, tem todo o necessário para que um crente precisa ter, né, para ser salvo, ok? Não precisa de mais nada. Isso aí faz a gente entender, né, a doutrina de que os céus se fecharam, né? Profetas, não, de jeito nenhum. Que história é essa de profeta, né? Escrituras modernas, de jeito nenhum. Está tudo na Bíblia. Essa é a ideia. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma olhadinha, então, como foi a expansão da fé luterana, né, da teologia luterana, depois que ele é excomungado. Dá uma olhadinha aí. Ele foi excomungado, então, né, aí após a sua excomunhão, a nova fé se espalha com a ajuda da imprensa, né, primeiro ali na Alemanha e depois por toda a Europa, né. Os escritos, a prensa aí, foi uma fonte de divulgação rápida, né, dessas doutrinas da teologia. A tradução da Bíblia, ele traduz a Bíblia para o alemão em poucas semanas e aí começa então a publicá-la e a disponibilizá-la para que todos os que desejassem pudessem ter acesso, né, para compreender, entender e também aplicar, né, as escrituras à sua própria vida, né, fazer as suas interpretações. Bom, o casamento, ele casa-se. Depois de ajudar 12 freiras a escaparem do cativeiro em um determinado convento, ele então casa com uma delas. E aí é o fim do celibato, né, para os sacerdotes. Ele não acreditava mais no celibato para os sacerdotes, coisa que é uma doutrina base aí da Igreja Católica, né. E por fim, uma coisa interessante, né, que Martim Lutero, ele era antissemita, né. Ele publica uma obra famosa chamada Sobre os Judeus e Suas Mentiras. E nessa obra ele escreve o seguinte: a Alemanha deve ficar livre de judeus, aos quais, após serem expulsos, devem ser despojados de todo o dinheiro e joias, prata e ouro, e que fossem incendiadas suas sinagogas e escolas, suas casas derrubadas e destruídas, postos sob um telheiro ou estábulo como os ciganos, na miséria e no cativeiro, assim que estes vermes venenosos se lamentassem de nós e se queixassem incessantemente a Deus. Incrível, né? Mas Martim Lutero tinha esse pensamento aí antissemita. Até um fato interessante, histórico, né? Que Adolf Hitler, na sua obra Mein Kampf, ele escreve, ele coloca aí Martim Lutero como um dos 3 alemães mais influentes da história. Embora seja importante aqui destacar que Hitler não era luterano, né? Nem era cristão, de forma alguma, ele era ateu, né? Hitler não acreditava em Deus de jeito nenhum. Mas essa linha de pensamento antissemita, para ele, foi a música para seus ouvidos, né? Enfim, assim foi que nasceu e se espalhou a doutrina luterana em toda a Europa. E aí foi o motor desse movimento reformista, que influenciou um outro homem muito importante nesse movimento,
que nós vamos estudar agora, né? Que é o movimento protestante. Dá uma olhada aí. Olha aí, o protestantismo reformado é o nome dado ao ramo do cristianismo que surgiu dos ensinamentos de João Calvino, tá? Então, sempre que nós falamos aqui do protestantismo reformado, é um movimento que surgiu com João Calvino, né? Dá uma olhada aí nesse slide, né? Para nós, João Calvino, mas seu nome natural, ele era francês, né? É Jean Calvin, né? Uma pessoa muito importante desse movimento reformista do protestantismo. É muito interessante que ele nasceu aí na França, né? Olha, ele tinha só 6 anos de idade quando Lutero colocou aquele seu manifesto lá na catedral. Muito bem, aos 25 anos de idade, Jean Calvin, né? O João Calvino, ele se converte à doutrina protestante. Ó. É bom lembrar que ele era filho de uma família abastada, né? Seu pai trabalhava para o clero da Igreja Católica, ele transitava ali na alta sociedade do clero católico, estudou nas melhores universidades, era um homem muito culto, muito culto. Ele, por exemplo, ele falava latim, grego e hebraico, ele se formou em filosofia e direito, enfim, ele era uma pessoa muito culta, mas aí aos 25 anos de idade não se sabe como. Suspeita-se que foi por causa da influência de um primo dele que havia se convertido ao protestantismo de Lutero, né, às ideias de Lutero. Ele então se converte ao protestantismo, né? Ele foge da França e se refugia na Suíça devido à perseguição, claro, né? A Igreja Católica perseguia todos aqueles que se opunham a ela, né? Todos os protestantes eram considerados hereges, deveriam ser julgados e até mortos pela Santa Inquisição. Ele foge então para a Suíça, onde ele escreve uma obra, né, chamada Institutos da Religião Cristã. Melhor, Institutos da Religião Cristã. Essa obra que ele escreve é uma defesa, né, aos protestantes e uma explicação completa de sua teologia, tá? Ele se torna lá um líder desse movimento de reforma, já lá na Suíça, e ele então é convidado a morar em Genebra, e ele então, para poder desenvolver ali um modelo de uma comunidade cristã. Ele morre aos 55 anos de idade e ele sequer queria que a sua sepultura, ele deixou isso, né, como um pedido, que o local da sua sepultura fosse algum lugar conhecido, para evitar que as pessoas tornassem aquele lugar como um lugar sagrado, né, para veneração, para ele, nem que não queria isso de jeito nenhum. E aí surge esse movimento, essa teologia conhecida como a teologia calvinista, né, de João Calvino. Não estou falando aqui de uma igreja, tá? Estou falando aqui de uma teologia, porque a teologia calvinista, ela é a base para muitas das crenças e denominações que surgem dali em diante. É o que a gente vai ver agora, dá uma olhadinha aí nesse slide. Muito bem, vemos aí nesse slide algumas das teologias, né, ou doutrinas dessa teologia calvinista. Dá uma olhada aí, ó. O que é que eles acreditavam? Acreditavam na queda, tornou o homem depravado e mau. Aquela ideia do pecado original, né, permanecia nessa doutrina. Fala aqui que o homem foi criado por Deus, fazia parte da doutrina dele. O conhecimento de Deus vem apenas das Escrituras, e a única forma de você conhecer a vontade e conhecer Deus é o que está na Bíblia. O batismo não nos livraria do pecado original, mas assegura que Deus nos consideraria inocentes. Ou seja, o batismo ele não era essencial, ele não nos livra do mal, mas aqueles que se batizam é como se fosse um sinal de que Deus nos considera, né? A Trindade, uma única essência, também acredita nisso, né? A Trindade sendo 3 em um só, uma única essência. Acreditava na predestinação do homem, que é salvo pela escolha unicamente de Deus, é uma doutrina muito, muito interessante, né? E contrária, inclusive, ao próprio Evangelho. Não sei como chegou a isso, a ideia de que o homem é predestinado. Só são salvos aqueles
que foram predestinados para sê-lo. O perdão não vem por atos de penitência, mas pelo sangue de Cristo. O batismo é um sinal, tá? Dessa conversão, né? Dessa submissão. Eles davam ênfase na educação e conhecimento, isso aí é fato, isso é um fato, até porque essa coisa de educação, ele era um culto, né? Ele incentivava as pessoas muito a conhecerem, a estudarem, né? Não só as coisas de Cristo, do Evangelho, mas em todas as áreas. Inclusive ele quem cria o Colégio de Geneve, que depois se torna a Universidade de Genebra, um centro aí de força dessa doutrina calvinista, tá? O batismo e a ceia como atos externos da escolha de Deus em cumprir suas promessas de eleição. Então, o batismo e a ceia, né, não é necessário, né, mas era uma forma, não é uma coisa essencial para a salvação, mas é um sinal de que aquela pessoa ela é uma eleita de Deus. E a negação, né, da transubstanciação no sacramento, ele dizia que o sacramento, a ceia, é mais do que simplesmente lembrar, é renovar o pacto que fez com Deus, o pacto de fé, né, de crença. Bem, e aí embaixo dizendo, como eu já disse, que a Universidade de Genebra se tornou o principal centro teológico da fé reformada, era assim que eles se distinguiam, né, dos luteranos, eles chamavam de fé reformada. E aí a influência do calvinismo se espalha por toda a Europa. Por fim, então, como eu disse, essa doutrina se espalha por toda a Europa. Mais uma vez, não era uma igreja, né? Mas era uma teologia. E os grupos vão se formando com as suas ideias, até com a sua forma de interpretar e aceitar essa teologia. E aí as diferenças que vão ser acontecendo ao longo do tempo vão formando ramos dessa teologia. E desses ramos surgem as denominações cristãs, como nós temos hoje, né? Várias delas que descendem desse ramo. Por exemplo, dá uma olhada aí nesse slide, nós temos aí a figura de John Knox, né, que foi um seguidor de Calvino. Ele volta para a Escócia, né, e lá ele forma aí a base do presbiterianismo, tá? Veja que coisa, a diferença entre o presbiterianismo e o congregacionalismo. São formas de entender a direção da igreja, a forma como a igreja é dirigida, a forma como a igreja ela é estabelecida, né? Os presbiterianos, a linha presbiteriana, ela acredita que a igreja deve ser liderada por um conselho de presbíteros, né? Presbítero significa ancião, né? Em inglês, elder. Então, é um conselho de presbíteros que deve liderar a igreja. Desse ramo nascem todas as denominações presbiterianas, inclusive o puritanismo. O puritanismo era eram os considerados os calvinistas radicais, né? Eles rejeitavam a igreja de Roma e todo o ritualismo e a organização episcopal baseada no bispo, né? Tanto da igreja católica quanto da igreja anglicana lá na Inglaterra, né? Então eles eram contra essa forma de liderar a igreja através de um bispo, né? Então eles são mais assim adeptos a um movimento presbiteriano, né? O que acontece? Os puritanos, eles são um grupo que muitos deles, né, que migraram aí para a América recém-descoberta, né, nos Estados Unidos, e eles são a base aí dos colonos americanos, tá? E aqui nas Américas, então, eles então tendem para essa forma de dirigir a igreja e por meio de conselhos de presbíteros, e aí é que forma a base da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, como a gente conhece, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos, ok? E aí o congregacionalismo, como está aí do lado direito, é o regime de governo eclesiástico conhecido, onde cada congregação local ali, ela é autônoma e ela é independente. Por isso que o nome é congregacionalistas, né? Eles acreditam que a forma de governo, de dirigir a igreja cada congregação, ela é independente, ela não depende da direção de um grupo, de um conselho, né, de presbíteros, como é a linha presbiteriana. Então, cada um tem a sua autonomia.
E aí nós vemos aí algumas dessas igrejas que seguiram essa linha, está a Igreja Batista, né? Então essa é uma que a gente mais conhece hoje em dia. A gente vai ver que é assim mesmo, né? Cada congregação tem lá o seu pastor, que tudo gira em torno daquela congregação, né? O pastor, aquela congregação, ela é independente, ela não depende de ninguém para poder dirigir a sua vida, dirigir a sua congregação. Inclusive, por exemplo, se um pastor de uma congregação vai até outra, ele é um pastor convidado, né? Aquela congregação reconhece ele como um pastor convidado, mas o pastor deles é aquele lá que está estabelecido na sua congregação. Então, essa forma congregacionalista de dirigir a igreja, daí nasce a igreja congregacional, a igreja batista, os anabatistas lá atrás, né, também, bom, e muitas outras. Então, estamos falando aqui de formas, né, de governo da igreja, e dessas formas nascem várias denominações, tá? Então, o calvinismo foi essa teologia, né, criada por Calvino, e ela foi a base aí desse movimento reformista, né, protestante reformado, e dela nascem muitas das igrejas, inclusive aqui nas Américas, quando os puritanos e os presbiterianos eles começaram a vir aqui para a América recém-descoberta, e ali a gente já enxerga, por exemplo, Joseph Smith falando da época dele, né, ali em 1820, falando sobre as várias denominações que existiam, eram denominações dessa linha calvinista, né, na sua grande maioria. E eles já estavam ali divididos e discutindo entre si, né? E assim é como é hoje. Muito bem, fica aqui a nossa lição de hoje. Nós vimos esses dois movimentos muito importantes da Reforma, tá? Falamos aqui sobre o luteranismo e sobre o calvinismo como teologia importante para o movimento de reforma. Eu concluo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.